Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim revisar com vocês o conteúdo que nós começamos a entender um pouco na semana passada. Então, na semana passada, nós fizemos alguns exercícios sobre as divisões silábicas das palavras, né? E aí a gente aprendeu também que cada uma dessas palavras elas têm um nome diferente, dependendo da quantidade de sílabas que ela tem, certo? E eu deixei algumas anotações aqui para vocês sobre as sílabas, tá? Então, o que são as sílabas? As sílabas, elas são fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz. Então, aí alguém pode até me perguntar, mas o que são fonemas, né? Então, fonemas é o som que nós emitimos quando nós juntamos as letras, quando nós formamos essas palavras. Então, quando nós estamos lendo essas palavras, esse som que nós emitimos é o fonema, tá? Então, a sílaba, ela acontece aí, no meio dessa trajetória da nossa leitura, da nossa formação de palavras, quando a gente emite o som das palavras, tá? É por isso que é importante a gente treinar a leitura, conhecer direitinho os sons de cada palavra, de cada sílaba, para que a gente consiga cada vez estar aí com a nossa com o som das palavras sendo pronunciados da melhor forma, tá bom? Aqui eu deixei a classificação das palavras, né, que nós vimos na semana passada. Então, cada uma dessas palavras tem um nome. Então, as palavras que só têm uma sílaba, elas são as monossílabas, certo? As dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, ó. Balão. Então, esse som aqui que nós formamos, ó, no ba e depois no lão, tá vendo? São dois sons diferentes. Então, são duas sílabas diferentes. Então, a gente pode começar a separar as sílabas por esse som diferenciado que a gente emite na hora da gente juntar as letras. Então, aqui, ó, su-co. Então, são dois sons diferentes, certo? Su e depois o co. Desculpa aqui rabiscar um pouquinho nas anotações, só para ajudar vocês a acompanharem aqui. E eu deixei o exemplo aqui, santo. Então, vocês percebem que esses sons são diferenciados? E aí, o fonema é esse som que a gente emite quando a gente quando a gente junta essas palavras, tá? Então, é importante vocês perceberem a diferença entre esses sons, porque é aí que vão se dar as sílabas, tá? A separação de sílabas. Então, eu vou separando as sílabas, dependendo do som que eu vou pronunciando, e dependendo desse som, eu vou separando e classificando essas sílabas, tá bom? Há trissílabas, então, os, p, d. Então, são três sons diferenciados, então são três sílabas, tá certo? Lareira. Também são três sons, tá bom? Polissílabas são essas palavras maiores com quatro ou mais sílabas, tá? Por exemplo, literatura, amaciante. Então, vocês percebem que em cada uma dessas sílabas, e eu também tenho sílabas que são, olha só, tá vendo? Eu tenho uma sílaba que é formada por uma vogal, certo? Então, a gente vai dividindo a palavra de acordo com o som que eu vou emitindo quando eu for ler essa palavra, e aí eu vou separando as sílabas, separando os sons dessa sílaba nessas palavras, tá bom? E tudo isso eu revisei com vocês agora para a gente poder entrar em sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que nós pronunciamos com mais força dentro de uma palavra. Então, aqui deixei alguns exemplos para vocês, como hipopótamo. Então, essa sílaba que ela dá a nossa voz dá uma elevada, assim, fica um pouquinho mais forte, que sobressai, essa é a sílaba tônica. Então, hipopótamo, tá? Baleia.
Então, todas essas sílabas, essas palavras, essas letras que vão, essas sílabas que têm um som mais forte, são as sílabas tônicas, tá? Nariz, ris. Então, vocês percebem que a força dessa sílaba ela representa a sílaba tônica, tá bom? Gente, esse conteúdo é muito importante para vocês revisarem, tá? E aí depois que vocês escutarem esse áudio, que vocês lerem essas anotações, eu quero que vocês possam ir lá para as páginas 74 e 75 da apostila para registrarem essas informações que a gente falou. Então, os exercícios eles falam sobre sílaba tônica, e eles também têm alguns exercícios de separação de sílaba e de vocês perceberem qual é a sílaba tônica dentro dessa separação. Então, na hora de separar as sílabas, lembrem-se, leiam a palavra, vão dividindo as sílabas de acordo com o som que ela vai formando, certo? E aí vão dando os nomes a cada uma. As palavras com uma sílaba são monossílabas. As sílabas com as palavras com duas sílabas são dissílabas. E assim por diante, tá bom? Aproveitem esse material de estudo, vai ser muito importante para vocês na hora da avaliação também, tá? E façam os exercícios e a gente vai corrigir na nossa próxima aula online, tá bom? Um beijo, pessoal, até logo!